Olá, meu nome é Matheus Avelar e eu estou aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso gratuito de matemática aqui no YouTube. Hoje a gente vai continuar o nosso tema de proporção, mas focando em regra de 3. Então vamos falar de regra de 3 simples e regra de 3 composta, beleza? Gente, vamos começar por regra de 3 simples, é claro, E eu quero passar para vocês um panorama geral de como funciona a regra de 3 simples, para aí sim a gente resolver 2 exemplos básicos aqui e vocês pegarem o jeito da coisa, Pegarem o fio da meada. Então, primeiro, gente, sempre que eu tiver regra de 3 simples, eu vou ter apenas 2 grandezas envolvidas, Se forem 3 ou mais grandezas, já vira regra de 3 composta, tá? E sempre nessa situação, eu vou ter 4 valores envolvendo essas 2 grandezas, 2 de cada, vou conhecer 3 e o quarto valor vai ser a minha incógnita bem padrão, Nada diferente do que a gente já trabalha em matemática normalmente, tá? E aí eu vou ter 2 possibilidades, gente, isso aqui é importante, tá? As grandezas envolvidas, que eu chamei de A e B, elas podem ser diretamente proporcionais ou elas podem ser inversamente proporcionais, tá? Eu tenho que fazer essa análise, a princípio. Antes de resolver a questão, eu tenho que avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois que eu fiz essa avaliação, aí sim eu vou resolver. Beleza? Gente, eu coloquei os dados aqui, para exemplificar, numa tabela. Mas vocês não são obrigados a usar isso aí, é claro. Vai dar preferência de cada um. Mas aqui eu representei o seguinte, grandeza A e grandeza B, e eu coloquei as 2 retinhas aqui, mostrando que elas estão aumentando no mesmo sentido. Quando uma aumenta, a outra aumenta junto. Ou quando uma diminui, a outra diminui junto. Moral da história, elas são diretamente proporcionais. Como eu monto a minha proporção? Do jeitinho que eu coloquei aqui na tabela. A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2. Não tenho que fazer mais nada. Multiplico cruzado aqui agora e chego na resposta que eu quero. Já nesse segundo caso aqui, as minhas grandezas elas são inversamente proporcionais. Certo? Percebam que enquanto uma está aumentando daqui para cá, a outra está aumentando daqui para cá. Resumindo, quando a grandeza A aumenta, a grandeza B diminui. O que eu faço aqui agora? Mantenho uma das colunas da mesma maneira e inverto a outra coluna. Nesse caso, eu mantive essa coluna aqui da grandeza A e inverti a coluna da grandeza B. Ficou A1 sobre A2, que é igual a B2 sobre B1. Simples assim, gente. A grande questão onde você pode errar é ao avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nos exemplos aqui, eu vou tentar clarear isso um pouquinho para vocês, mas é o que requer mais atenção nesse tipo de questão. Beleza? Para a gente fechar rapidamente aqui essa parte de regra de 3 simples e poder passar para a regra de 3 composta, eu vou fazer 2 questões, Primeira questão sobre grandezas diretamente proporcionais. Uma casa de shows, pensando no conforto de seus clientes, estabeleceu um limite máximo de 3 pessoas a cada 5 metros quadrados de área. Sabendo que o local possui uma área de 600 metros quadrados, qual é a sua lotação máxima? Gente, primeira coisa, antes de começar a resolver, vamos avaliar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Então, eu percebo o seguinte, quanto maior for um local, quanto mais área ele tiver, mais pessoas vai caber dentro desse local. O número de pessoas que podem ocupar aquele local vai ser maior. Então, quando a área aumentou, o número de pessoas possível também aumentou. Então, as grandezas são diretamente proporcionais, eu não vou ter que inverter, não vou ter que fazer nada. Só colocar os dados aqui na minha tabelinha, São 3 pessoas em 5 metros quadrados, em 600 metros quadrados, vão ser X pessoas, Monta a proporção aqui bonitinha do jeito que ela está, Beleza? Multiplicando cruzado. 5 vezes x é igual a 3 vezes 600, que vai dar 1.800. Beleza? Fazendo essa continha aqui, gente, eu vou achar que o x vale 360 pessoas. Gente, eu já tinha feito um raciocínio aqui com vocês, lá na aula de proporção, de razão e proporção, que é para vocês evitarem algumas contas, para vocês não terem que multiplicar cruzado. Qual que é o raciocínio? Olha só, quando eu comparo 3 com 5, eu percebo que 3 é 60% de 5. O x vai ter que ser 60% então de 600, para manter a proporção igual, para manter essas 2 razões exatamente iguais, tá? Então, gente, 60% de 600 é 360, fica até mais fácil, porque quando eu multiplico 6 vezes 6 já dá o 36, Como é 0,6, então seria 360 pessoas a minha resposta. Vocês podem utilizar isso para ganhar tempo na hora da prova, beleza?
Nesse segundo exemplo aqui, as grandezas já são inversamente proporcionais. A gente vai avaliar por que elas são inversamente proporcionais. A questão fala o seguinte, ó. 6 torneiras enchem um tanque em 22 minutos. 4 torneiras encheriam o mesmo tanque em quantos minutos? Em quanto tempo, né? Gente, primeira coisa, se eu estou diminuindo o número de torneiras que eu tenho disponíveis, né, eu vou aumentar o tempo gasto para encher o tanque. Então, quanto uma grandeza diminui, a outra aumenta. Eu tenho aqui um caso de grandezas que são inversamente proporcionais. O número de torneiras e tempo gasto são inversamente proporcionais, né? Eu monto a minha tabelinha aqui, então, ó. Eu sei que são 6 torneiras para 22 minutos, né? E quando eu tenho 4 torneiras, eu vou gastar um tempo T. Beleza? Só que aí, gente, na hora de montar a minha proporção, eu vou precisar de inverter uma das colunas, né? Vou inverter, no caso, ó, a segunda. Então, ficou 6 sobre 4, que é igual a T sobre 22. Gente, vou aplicar aquele raciocínio para não ter que fazer conta, porque aqui já ficou uma continha um pouquinho mais chata, né? Eu quero ganhar tempo. Então, eu percebo o seguinte, ó. Primeiro, eu já sei que o tempo gasto aqui vai ser maior, fizemos esse raciocínio. Né? Então, o T vai ser maior que 22, é claro. E vocês percebem o seguinte, ó. O número 6, ele é 50% maior que 4. Certo? Ele é 4 mais a metade de 4, né? Que é 2. 4 mais 2, 6. O mesmo raciocínio vai valer para o T. O T vai ser 50% maior que 22. Né? Ou seja, ele vai ser 22 mais a metade de 22, que é 11. 22 mais 11, 33. Então, sem fazer a continha aqui, sem multiplicar cruzado, eu já sei que esse tempo aqui foi de 33 minutos. Né? Se vocês multiplicarem cruzado e resolverem aí, vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Beleza? Então, gente, sobre regra de 3 simples, é isso. Bem breve mesmo. Vamos passar agora para a regra de 3 composta para a gente fechar essa aula de hoje. Gente, então vamos agora para a regra de 3 composta, tá? Coloquei aqui um breve panorama da regra de 3 composta, depois eu vou colocar alguns exemplos na tela para vocês e a gente vai resolver juntos, né? E quando a gente resolver os exemplos, aí sim a gente vai entender do que a gente está falando de verdade, tá? Mas, ó, primeiro, obviamente, vão ser 3 ou mais grandezas que estão envolvidas. Se forem só 2, a regra de 3 é simples. E essa dica aqui é muito importante. A gente pode analisar como 2 grandezas se relacionam fixando as demais. Né? Então, basicamente, você foca nas 2 grandezas que você quer e depois você trabalha com as outras, você vai fixar elas ali. Gente, uma dessas grandezas aqui que você vai analisar, né, par a par, ela vai ser sempre a grandeza que você quer descobrir. Né? Sempre a grandeza na qual sua incógnita, sua variável, ali, o que você quer descobrir, né, se encontra. Beleza? Então, uma dessas aqui sempre vai ser a que eu quero a resposta e a outra vai ser uma das outras grandezas que estão envolvidas. A gente vai ver que a gente vai fazer isso aqui quantas vezes forem necessário. Tá? Nesse caso aqui também, gente, eu recomendo fortemente o uso da tabelinha. Se na regra de 3 simples é mais fácil fazer assim a tabela, na regra de 3 composta eu já acho que organiza melhor o raciocínio. Né? Então eu vou colocar o primeiro exemplo na tela para vocês e a gente vai resolver montando a tabelinha. Beleza? Então, vamos lá. Gente, vamos lá então para a questão 1. Questão 1, questão do Mackenzie de São Paulo. Bem direta, bem primeiro exemplo mesmo, para a gente poder pegar o jeito da coisa, tá? Então vamos lá. Se 6 pessoas trabalhando 4 horas por dia realizam um trabalho em 15 dias, 8 pessoas trabalhando 6 horas por dia farão o mesmo trabalho em 42 horas, 45 horas, 48 horas, 50 horas ou 52 horas. Então, sem mais delongas, vamos lá para a resolução. Gente, vamos lá então para o nosso primeiro exemplo, tá? Eu já montei aqui a tabelinha com o nosso raciocínio, certo? E com os dados que a questão me deu. A questão me falou de cara o seguinte, ó. 6 pessoas trabalhando 4 horas por dia executam determinado serviço em 15 dias. Ele quer saber 8 pessoas trabalhando 6 horas por dia, quantos dias elas vão gastar para executar esse mesmo serviço. Beleza? Então, gente, quem que é meu ponto de partida? Meu ponto de partida vai ser isso daqui, ó. Meu ponto de partida vai ser a grandeza, né, onde se encontra a minha incógnita. Então, de um lado da proporção, eu já vou colocar de cara o 15 sobre x. Beleza? Só que aí, gente, eu tenho que analisar agora isso daqui, ó, esse segundo item. Eu tenho que analisar como 2 grandezas se relacionam fixando as demais. Então, olha só, eu vou relacionar primeiro pessoas e dias, depois eu vou relacionar horas com dias. Para quê? Para eu saber justamente se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, olha só, primeiro pessoas e dias. Gente, se eu aumentar o número de pessoas, isso não significa que eu vou gastar menos dias para fazer
o meu serviço? Né? Pensando de maneira geral, não é isso? Então, elas não são inversamente proporcionais? Então, aqui, ó, eu vou colocar uma setinha para baixo, indicando que eu vou precisar inverter isso daqui. Então, do outro lado da minha proporção, ao invés de eu colocar 6 sobre 8, eu vou colocar 8 sobre 6. Certo? E vou multiplicar, porque vai ter mais uma proporção para colocar aqui, vai ter mais uma razão para colocar aqui. Gente, agora eu vou fixar pessoas e vou analisar horas por dia e dia. Quanto mais horas por dia as pessoas trabalharem, menos dia elas vão gastar. Né? Menos dias elas gastarão para executar esse serviço. Concordam comigo? Então, gente, a situação aqui é a seguinte. Ó. Eu também tenho uma relação de proporcionalidade inversa entre horas por dia e dias. Então, também vou ter que inverter. Né? Vai ficar, então, aqui 6 sobre 4. Olha que maravilha! Eu posso simplificar. Isso é muito bem-vindo para facilitar nossas contas. Vou cortar esses 6 com esses 6 aqui. E aqui fica 2, aqui fica 1. Lembrando que eu posso simplificar um número que está em cima com o que está embaixo. Né? Seja ele um exatamente embaixo do outro, ou seja ele cruzado. Né? Eu posso simplificar dessa maneira. Por quê? Porque eu estou multiplicando. Se estiver somando, nada feito, né, gente? Então, ó, ficou da seguinte maneira. 15 sobre x. Aqui ficou 2 vezes 1, que é 2, né? E aqui ficou 1 vezes 1, que é 1. 15 sobre x é igual a 2. Ou seja, 2x é igual a 15. X é igual a 7,5 dias, né? 7 dias e meio. Então, gente, eu cheguei na resposta 7,5 dias, só que não é isso a questão que é. A questão é saber quantas horas aquele serviço gastou para ser executado. Então, são 7 dias e meio com as pessoas trabalhando 6 horas por dia. Beleza? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. E aqui vai ter uma vírgula, né? Então, eu descobri que a minha resposta final foi de 45 horas, tá? Cuidado com o enunciado, gente. A gente chegou nessa resposta aqui primeiro, mas não era o que a gente queria, né? Queria saber o número de horas. Então, agora sim, resposta correta, 45 horas. Gente, nosso segundo exemplo aí, nosso último exemplo do dia, dessa aula de hoje, ela vai ser uma questão do Enem, tá? E é uma questão bem interessante, eu selecionei porque ela é a cara do Enem, ela é cheia de informações, ela traz os detalhezinhos aí que a gente tem que ficar de olho, né? Mas a gente vai ver que depois que a gente organiza nosso raciocínio, né, coloca tudo com calma no papel, ela é uma questão até tranquila, beleza? Então vamos ler. Mas muita atenção no enunciado, vão grifando aí as partes principais, as informações principais. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas e durante uma jornada de 6 horas produziram 6.000 itens, mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas continuaram operando e passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Letra A, 16h45, letra B, 18h30, letra C, 19h50, letra D, 21h15 e letra E, 22h30. Gente, então a gente acabou de ver uma questão do Enem que é clássica, né? O enunciado gigantesco, muito denso, muita informação, você tem que pescar ali o que é interessante. Então eu já comecei a construir aqui primeiro a nossa tabelinha com as grandezas envolvidas na questão e também as informações importantes, ó. Informação de que o início da produção foi às 8 horas e que a manutenção durou 30 minutos. Beleza? O que a questão falou primeiro? Ó? De cara de informação importante, eu tenho o seguinte. Num primeiro momento, eu tive 4 máquinas trabalhando numa jornada de 6 horas. E nessa jornada de 6 horas, elas produziram 6.000 itens. Beleza? Aí começou a manutenção. Nessa manutenção, o que aconteceu? Uma das máquinas foi embora. Então, ficamos só com 3 máquinas. E eu precisava produzir um total de 9.000 itens. Então, nesse segundo momento aqui, eu preciso produzir 3.000 itens para totalizar 9.000. Certo? Vou fazer isso num tempo de jornada que eu vou chamar de X. Está preenchida a minha tabela. Agora eu posso começar a analisar. Né? Vou fixar a coluna onde está a minha incógnita.
importa, né? Então, de um lado da proporção aqui eu coloco 6 sobre x. Perfeito? E agora eu vou analisar máquina jornada e depois eu vou analisar item jornada para saber se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, começando por máquinas e jornadas. Gente, se eu diminuo o número de máquinas que estão trabalhando, a jornada vai ter que ficar maior para compensar a ausência dessa máquina. Concordam comigo? Então, eu tenho aqui uma relação de proporcionalidade inversa. Vou colocar uma setinha para baixo aqui, indicando que eu preciso inverter. Ao invés de colocar 4 sobre 3, eu vou colocar 3 sobre 4. Beleza? Na segunda situação aqui, eu estou analisando item e jornada. E eu já percebo o seguinte, quanto maior for o número de itens produzidos, maior vai ter que ser a jornada também. Certo? Então, como consequência, aqui eu tenho uma relação de proporcionalidade direta. Quando um aumenta, o outro aumenta junto. Não vou fazer nada, né? Porque não precisa inverter. Então, aqui eu vou colocar 6.000 sobre 3.000. Gente, claro que eu vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros, né? Vou poder cortar esse 3 com esse 3. Vou simplificar aqui por 2, fica 2. E aqui por 2 ficou 3. Certinho? Então, ficou 6 sobre x é igual a 3 sobre 2, né? 3x é igual a 12. O x deu 4 horas, né? Então, eu já descobri que a minha segunda jornada foi de 4 horas. E agora eu estou com a faca e o queijo na mão para descobrir o que ele quer. Que é o quê? A hora que a manutenção de esgotamento iniciou. Ou seja, que hora que essa produção aqui acabou de fato. Tá? Então, ó, a produção começou às 8 da manhã. Certo? Depois eu tive 6 horas da primeira jornada. 30 minutos de manutenção. E depois mais 4 horas aqui na minha segunda jornada. Né? 14, 18 e 30. Então eu descobri aqui que a hora de início dessa manutenção de esgotamento, ela foi, errei aqui, né, gente? Me perdoem. Ela foi às 18 horas e 30 minutos. Beleza? Então, gente, vocês percebem que no frigir dos ovos não é uma questão difícil, mas é uma questão que assusta, porque a gente acaba ficando assustado com o enunciado mesmo, e muita informação a gente acaba se confundindo, né? Principalmente sendo que você tem que fazer 45 questões de uma matéria que é matemática, né? Então, cuidado na hora de ler, grifem os dados centrais, né? Organizem o raciocínio que vocês não vão ter problema com esse tipo de questão. Beleza? Gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Peço para que vocês compartilhem esse conteúdo com seus colegas, com quem vocês sabem que tem interesse. Beleza? Peço para vocês se inscreverem no canal aqui, ó. Clica na minha carinha, na carinha da minha mãe, nessa bolotinha que vai aparecer por aí. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e continuem dando moral para o nosso trabalho, porque vai ter muito conteúdo de qualidade. Então, o Lema Educação agradece e bom dia, boa tarde ou boa noite.